Salve, salve, colegas, tudo em paz com vocês? Aqui é o professor Marco Aurélio. Hoje é dia 10 de junho de 2024, uma segunda-feira, iniciando mais uma semana de resistência e luta. Aqui na Bahia, o governo está decidindo o plano de carreira do Magistério Público Estadual, com a participação da eterna diretoria sindical. Você foi previamente consultado ou consultada sobre o assunto? Você conhece o plano de carreira dos profissionais da educação da Bahia? Pois é, quer saber sobre tudo isso e muito mais? Então, fique conosco. Gosta dos conteúdos do professor Marco Aurélio? Então colabore com as redes sociais dele. Contribua com R$ 1 ou qualquer valor que você puder. Dê um print para gravar a chave Pix que aparece nesse vídeo. Mas só doe se quiser e se puder. As redes continuarão abertas gratuitamente. Nos ajude nessa luta. Muito obrigado. As categorias profissionais são organizadas do ponto de vista funcional por meio de estatutos e planos de carreiras e vencimentos. Neles são estabelecidas tantas as regras para a progressão funcional na carreira, como também são fixados outros direitos, vantagens e gratificações. O servidor e a servidora pública do Estado da Bahia possui como normativa maior o Estatuto do Servidor Público Civil do Estado da Bahia, que é a Lei Estadual 6677, lá de 1994. Abrange todos os servidores e servidoras públicos civis no patamar estadual. No caso do magistério, temos um estatuto próprio, criado pela Lei Estadual 8.261, lá de 2002. E a progressão funcional foi estabelecida e detalhada pela Lei Estadual 10.963, de 2008. Nesta normativa é que encontramos os requisitos e critérios para avançar na carreira do magistério no decorrer do tempo, inclusive com a fixação de vencimentos maiores para quem se movimenta. Outras leis do magistério relacionadas ao magistério também existem, porém são específicas para as outras situações que são também específicas. Atualmente, nós, professores e professoras estaduais na Bahia, possuímos um plano de carreira e vencimentos que consiste em uma estrutura alicerçada em 2 elementos. São eles, padrão e grau. Estes itens compõem a tabela da progressão funcional atual. Antes dessa estrutura, existia um plano de carreira fundado em elementos como níveis e classes. Mas voltando à atualidade, vamos saber o que significa padrão e grau. Bem, o elemento estrutural do nosso plano de carreira denominado padrão está relacionado à titulação do profissional docente, se ele é graduado, especialista, mestre ou doutor. Quando alcançamos estas titulações, podemos requerer então uma movimentação, uma mudança na carreira. Mas, lembrando que devemos permanecer um tempo mínimo em cada um destes padrões antes de pedir para avançar. O elemento estrutural do nosso plano de carreira, denominado de grau, já diz respeito a uma progressão que é resultante de um processo de certificação de conhecimentos ou de formação por meio de um curso, que na Bahia deve ser oferecido pelo órgão público responsável por nossa carreira, no nosso caso, pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Para a mudança do padrão, o interstício será de 3 anos. Para a mudança de grau, porque também precisamos permanecer um tempo em determinado grau, esse interstício será de 2 anos. Isso quer dizer que não mudamos de padrão nem de grau a todo instante, mas devemos passar um tempo, tanto em um determinado padrão quanto em um determinado grau alcançados, para depois, então, existir uma nova movimentação. Vale destacar que em 2008, no início da vigência do nosso atual plano de carreira e vencimentos, a tabela iniciava no padrão P, grau 1. Atualmente, como sabemos, a tabela de nosso plano de carreira e vencimentos inicia ainda no padrão P, mas no grau 3, pois foram transportados para uma outra tabela chamada de quadro especial os graus 1, 1A, 2 e 2A. Além disso, não esqueçamos que o plano de carreira e vencimentos também tem repercussão nas futuras aposentadorias e em algumas que já ocorreram, pois elas são reajustadas a depender do padrão e grau em que o docente se encontrava no momento do ato aposentador. Mas isso é para os aposentados com paridade. Aqueles que se aposentaram sem paridade só terão o reajuste linear
para todos os servidores públicos estaduais. Os reajustes dados na tabela de carreira e vencimentos do magistério, esses reajustes só alcançam os aposentados e aposentadas com paridade. Mas você sabe o que é paridade? Quem tem direito à paridade? Vejam agora na tela um histórico, do nosso plano de carreira e vencimentos, por meio das tabelas de vencimento referente a este plano, que foi criado em 2008. Vejam só as tabelas desde o início. Então, colegas, tratar da construção do plano de carreira é mais complexo do que parece, e aqui na Bahia especialmente. Há uma gama de aspectos legais, jurídicos, históricos, funcionais, sociais e econômicos envolvidos nisso tudo. Um plano de carreira, na verdade, é um pacto parcial entre a classe dominante e a classe trabalhadora. Em nosso caso, tem ocorrido por meio deste governo burguês e liberal do Partido dos Trabalhadores aqui na Bahia. Por isso, precisamos de muita atenção e participação. Você sabia que já ocorreram nas últimas semanas, final de maio e início de junho de 2024, duas reuniões entre governo e representantes sindicais? Pois é, para tratar do plano de carreira e vencimentos. Mas não houve até agora uma escuta prévia por parte do sindicato sobre as nossas demandas relacionadas ao plano de carreira e vencimentos. Também não podemos falar de revisão de plano de carreira e vencimentos sem falar do piso do magistério e da reforma do Estatuto do Magistério Baiano, que é do ano de 2002, hoje totalmente dilapidado pelo atual governo e também desatualizado, a exemplo da ausência de regulamentação do trabalho remoto e do uso das tecnologias de informação e comunicação, que estão cada vez mais presentes tanto na vida funcional da categoria quanto na prática pedagógica diária. Precisa regulamentar tudo isso. A diretoria da APLB, além de não realizar uma escuta prévia com a categoria para falar sobre plano de carreira e vencimentos, também não divulgou ainda as atas dessas duas reuniões, ou seja, nenhuma transparência. E eles estão tratando do nosso futuro funcional. São as nossas vidas que estão em jogo em uma mesa de negociação, que de um lado tem o governo do PT e do outro diretores sindicais filiados a um partido político que dá sustentação a este próprio governo do PT. Então, é hora de falar sério sobre o assunto, de vigiar e fiscalizar. Afinal, são as nossas vidas nas mãos destas pessoas. É isso aí, colegas. Gostaram do vídeo de hoje? Pois é, curta, comente, compartilhe. Coloque o link deste vídeo nos grupos de WhatsApp de sua escola e de sua comunidade. E colabore também com o professor Marco Aurélio a manter este canal vivo, no ar, sempre com informações sobre os nossos direitos. Faça uma doação de R$1 ou mais pela chave Pix 71999987928, 71999987928, mas só doe se você quiser e se você puder. Pois é, informação sem manipulação é aqui. Resistência e luta sempre. Boa semana, abraços e até o próximo vídeo.